Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da segunda parte do curso Análise Matemática em RN. Em termos globais, trata-se da nossa 17ª aula. Bem, esta segunda parte do curso aborda essencialmente integração em RN e vamos já de imediato começar pelos integrais duplos. Mas como é hábito meu, vejamos o que é que acontece para funções de uma só variável. Seja então f uma função contínua e não negativa definida no intervalo fechado e limitado AB. E seja A a região do plano que fica abaixo do gráfico. É aquela região que nós temos ali assinalada. Ou seja, A é o conjunto dos pontos x e y pertencentes a R2, tais que x está entre A e B e o y vai de 0 a f de x, para cada x entre A e B. Em termos geométricos, o integral desde A até B da função f de x dx é precisamente igual à área da tal região A. Por outro lado, se f maiúsculo de AB em R é uma primitiva da nossa função f, isto é, se a derivada da função f maiúsculo for a nossa função f minúsculo, então o integral da função f de x no intervalo AB, isto é, o integral desde A até B de f de x dx, é precisamente igual ao f maiúsculo de B menos o f maiúsculo de A. É evidente que por detrás desta igualdade temos o chamado teorema fundamental do cálculo. Bom, mas vamos então agora passar para as funções de duas variáveis. Portanto, agora em vez de termos um intervalo AB, o intervalo de integração, vamos ter um retângulo, ou seja, R é o produto cartesiano dos intervalos AB e CD. Ou seja, R é igual ao conjunto dos pontos x e y do plano, tais que x está entre A e B e y está entre C e D. E consideremos uma função de duas variáveis reais, contínua e não negativa, f definida no tal retângulo. Seguindo a analogia do caso anterior, colocam-se aqui duas questões. Qual o significado geométrico do integral duplo da função f de xy sobre r dx dy? A segunda questão é: como calcular o integral duplo da função f de xy sobre o tal retângulo R? Em relação à primeira questão, vamos considerar o sólido ômega, vou pôr sólido entre aspas, ok? Portanto, vamos considerar o conjunto ou o sólido ômega em R3, definido pelas condições x está entre A e B, y está entre C e D, isto é, x e y variam na região, no retângulo R, e o z está entre 0 e f de xy. Portanto, conforme podem ver na figura. É possível demonstrar que o integral duplo da nossa função f de xy sobre o retângulo R é precisamente igual ao volume do sólido ômega. Ou seja, é igual ao volume do bloco que fica por baixo do gráfico da função f. Aquele dA que eu ali tenho representa o nosso dx dy, ou, se quiserem, dy dx. Quanto à segunda questão que eu coloquei anteriormente, isto é, como calcular o integral duplo da função f de xy sobre o retângulo R. Bem, existe um teorema
que dá pelo nome Teorema de Fubini, que nos permite calcular um integral duplo à custa de dois integrais simples. Vão ser chamados integrais iterados. Bom, e como é que tal resultado nos permite calcular o integral duplo? Então, procedemos desta maneira. Fixamos um x entre a e b e calculamos o integral desde c até d da função f de xy de y, na variável y. Ok? Isso permite-nos chegar a um resultado que vem em função de x e agora integramos essa expressão, ou essa função em x, desde a até b. Ok? Em alternativa, podemos fixar um y entre c e d e calculamos o integral desde a até b da função f de xy dx na variável x, ou seja, neste integral o y funciona como uma constante. Daqui sai um valor que depende de y e depois integramos esta expressão desde c até d dy. Tá bom? Portanto, de uma forma ou de outra, podemos calcular este integral duplo da função f de xy sobre a região R. Bem, e nada como um exemplo para melhor entender estes conceitos. Consideremos o retângulo R igual ao conjunto dos pontos x e y pertencentes a R2, tais que o x está entre 1 e 2 e o y pertence ao intervalo menos 1, 1. Ou seja, R é o produto cartesiano dos intervalos 1, 2 e menos 1, 1. Em termos geométricos, o retângulo R está desenhado na figura, como podem ver. Depois temos uma função de duas variáveis, f, definida por f de xy igual a xy ao quadrado mais 4y ao cubo. Pretende-se calcular, por dois processos diferentes, o integral da nossa função f de xy, dx dy, sobre o retângulo R. Atenção que neste integral que eu acabei de referir, tanto faz ter dx dy como dy dx. Em muitas situações eu escrevo simplesmente dA. Portanto, dA significa dx dy ou dy dx. Bem, então vamos calcular este integral duplo. Ora bem, em primeiro lugar, o que é que temos? Temos o integral de 1 a 2 e depois aqui na frente pomos o dx. Significa que vamos fixar o x entre 1 e 2. E calculamos o integral de menos 1 a 1 da nossa função xy ao quadrado mais 4y ao cubo dy, portanto, na variável y. Atenção à leitura dos integrais. Portanto, nós temos que o x está entre 1 e 2 e o y está entre menos 1 e 1, conforme a indicação daquelas duas setinhas a vermelho. Primeiramente, calculamos o integral mais interior, ou seja, o integral de menos 1 a 1 de xy ao quadrado mais 4y ao cubo dy. Portanto, neste integral, o x funciona como sendo uma constante. Atenção a isso. O x, no integral mais de dentro, funciona como sendo uma constante. Então, qual é a primitiva de xy ao quadrado? É xy ao cubo sobre 3. Qual é a primitiva de 4y ao cubo? É y à quarta. Uma vez que a derivada de y à quarta é 4y ao cubo. Bom, e agora pomos aqueles parênteses retos e em baixo pomos y igual a menos 1 e em cima pomos y igual a 1. E agora substituímos então o y por 1, que nos dá x sobre 3 mais 1 e subtraímos agora
o que resulta de substituir essa expressão por y igual a menos 1. Ou seja, subtraímos menos x sobre 3 mais 1. Tudo isto dá o integral de 1 a 2 de 2 terços de x dx. Coloco o 1 terço fora do integral, porque é uma constante, e a primitiva 2x, agora na variável x, é x ao quadrado, e portanto ficamos com 1 terço vezes 4 menos 1, ou seja, igual a 1. Pronto, e através de dois integrais simples, primeiro em ordem a y, depois em ordem a x, calculamos este integral duplo. Agora, para outro processo. Para outro processo, começamos por fixar primeiro o y entre menos 1 e 1 e calculamos a primitiva da função desde 1 até 2 na variável x. Ou seja, eu escrevo então o integral de menos 1 a 1, o integral de 1 a 2, x y ao quadrado mais 4y ao cubo dx dy. Atenção que aqui a ordem com que aparece dx e dy é importante. Ok? Portanto, o x está entre 1 e 2 e o y entre menos 1 e 1. Tal como no integral anterior. Bem, só que aqui vou primeiro calcular a primitiva da nossa expressão em ordem a x. Primeiro calcula-se sempre o integral mais de dentro. Bem, a primitiva de xy ao quadrado é x ao quadrado sobre 2 vezes y ao quadrado, e a primitiva de 4y ao cubo é 4y ao cubo x. Uma vez que 4y ao cubo, na variável x é como se fosse uma constante. E a primitiva de uma constante é a constante vezes x. Pronto, e agora colocamos x igual a 2 em cima e x igual a 1 em baixo. E vamos fazer a diferença. Ou seja, isto resulta então o integral de menos 1 a 1 de 2y ao quadrado mais 8y ao cubo. E agora menos. Agora vou substituir o x por 1 e fica, então, y ao quadrado sobre 2 mais 4y ao cubo, como podem ver na imagem. E ficamos então, agora simplificando a expressão, ficamos com o integral de menos 1 a 1 de 4y ao cubo mais 3 meios de y ao quadrado dy. Portanto, é um integral simples. Agora caímos num integral simples, mas na variável y. Aqui usamos novamente o teorema fundamental do cálculo, se quiserem. A primitiva de 4y ao cubo é y à quarta e a primitiva de 3 meios de y ao quadrado é, fazendo as contas, y ao cubo sobre 2. Substituindo por 1, vamos obter 1 mais 1 meio. Substituindo por menos 1, obtemos 1 menos 1 meio. Fazemos a diferença e isto dá-nos precisamente 3 meios menos 1 meio, ou seja, igual a 1. Portanto, como podem ver, obtemos o mesmo valor, quer por um processo, quer por outro. Ok? Portanto, vejam isto com atenção, porque são os primeiros, é o primeiro integral duplo, na verdade, que eu mostrei aqui. Façam pausa, vejam com atenção como é que isto foi feito. Atenção a todas as primitivas. Portanto, nós temos aqui primitivas em relação a uma variável. Significa que outra variável funciona como sendo uma constante. Está bem? Portanto, atenção a este tipo de coisas. Nem sempre a região de integração é um retângulo, como no caso anterior. Portanto, podemos ter funções que pretendemos integrar em regiões ou em conjuntos mais gerais do que retângulos. Então vamos considerar regiões tipo 1 como sendo regiões deste tipo. Ou seja, o conjunto R de R2 é uma região tipo 1 se puder ser escrito desta forma. R é o conjunto dos pontos x e y pertencentes ao plano, tais que o x está entre A e B, portanto, onde o A e o B são duas constantes,
E o y está entre f1 de x e f2 de x. Tá bom? Na figura temos uma região tipo 1 que eu desenhei. Tá bem? Não faz mal se o f1 e o f2 são funções positivas, são negativas, isso não interessa. O que interessa é que o f2 de x seja maior ou igual que o f1 de x para todo o x entre a e b. E também é conveniente que essas tais funções f1 e f2 sejam contínuas. Pronto. Neste caso, se nós quisermos calcular o integral da função f de xy sobre esta região R tipo 1, dA, devemos proceder desta maneira. Portanto, fixamos o x entre A e B e calculamos o integral desde f1 de x a f2 de x da função f de xy dy. Portanto, primeiro integramos a função integranda, passa a redundância, na variável y, desde f1 de x a f2 de x. Daí sai uma expressão que vai depender de x e depois calculamos o integral desde a até b dessa expressão dx. Regiões tipo 2 são regiões deste tipo. Portanto, dizemos que Q é uma região tipo 2 se Q puder ser definido pelas seguintes condições. Portanto, aqui temos o y entre duas constantes, ou seja, o y está entre C e D, e para cada y entre C e D, o x varia desde um certo G1 de y até um certo G2 de y. Portanto, aqui a função G1 é sempre menor ou igual que a função G2, significa que a função G1 está mais à esquerda do que a função G2. Não interessa se são positivas, se são negativas, interessa é que sejam contínuas e que, de facto, o G2 seja maior ou igual que o G1. A maneira de calcular um integral duplo de uma função f de xy sobre uma região tipo 2, ou seja, sobre Q, é, então, primeiro fixar o y entre C e D e calcular o integral da função f de xy dx desde g de 1 de y a g2 de y. Daqui sai uma expressão na variável y e depois calculamos o integral de C a D dessa expressão dy. Tá bom? Vamos já ver um exemplo a seguir. E então aqui está ele. Seja R a região sombreada, que aparece na figura, e considera a função f, definida no conjunto R, na região R contida em R2, com valores em R, dada por f de xy igual a x ao quadrado mais 2y. Primeira pergunta. Este conjunto R é uma região tipo 1 ou uma região tipo 2? Vamos já responder à primeira pergunta. Bem, R é uma região tipo 1, pois R é definida pelas condições. Portanto, o x está entre 0 e 1 e o y está entre 0 e x ao quadrado, para cada x entre 0 e 1. Tá? Portanto, significa que o A é 0, o B é 1, o f1 de x é 0 e o f2 de x é x ao quadrado. Portanto, R é uma região tipo 1. Contudo, R é também uma região tipo 2. Tá? É possível que uma região seja tipo 1 e tipo 2 simultaneamente. Porquê é que o R é uma região tipo 2? Porque a mesma região R, que ali temos sombreada, também pode ser definida pelas condições. Portanto, nós temos o y a variar desde 0 até 1 e depois para cada y entre 0 e 1 nós temos que o x começa por ser a raiz de y e vai até 1.
Ok? Portanto, obviamente que eu ali tive que resolver em ordem a x. Portanto, o x é a raiz de y. Ou seja, temos aqui que o C é 0, o D é 1, o G1 de y é raiz de y e o G2 de y é a função constante igual a 1. Isto de acordo com aquilo que eu disse no quadro anterior. Portanto, aquela região R é tipo 1 e tipo 2. Vamos então calcular o integral desta nossa função sobre a região R. Primeiro vou calcular o integral considerando a região como tipo 1, ou seja, vamos calcular então um integral de 0 a 1, de 0 a x², x ao quadrado mais 2y, de y dx. Isto é o integral de 0 a 1, portanto a primitiva de x ao quadrado mais 2y em ordem a y é x² y mais y², portanto isto entre 0 e x², resulta no integral de 0 a 1, portanto se eu agora substituir o y por x² vai-me dar x² mais x² ao quadrado, ou seja, x². Se substituir o y por 0, dá 0. Isto é igual a 2 vezes o integral de 0 a 1 de x², ou seja, 2 vezes x² sobre 5, isto entre 0 e 1, e isto vai dar 2/5. Agora vou calcular o mesmo integral, mas olhando para a região R como sendo tipo 2. Ou seja, primeiro vou fixar o y. Então cá está, temos o y entre 0 e 1, e para cada y entre 0 e 1, o x varia de raiz de y a 1. Tá? Tal como tínhamos dito anteriormente. E depois a função integranda é x² mais 2y. Então, a primitiva em ordem a x é x³ sobre 3 mais 2yx. Pomos em cima x igual a 1 e em baixo x igual a raiz de y. Substituindo o x por 1, obtemos 1/3 mais 2y. Substituindo o x por raiz de y. Atenção que raiz de y é y elevado ao meio. Vamos obter então y levantado a 3 meios sobre 3, mais 2y elevado a 3 meios, e depois fecha parênteses da y. Bem, fazendo estes cálculos, está-me o integral de 0 a 1 de 1/3 mais 2y menos 7/3 de y elevado a 3 meios. A primitiva de tudo isto em ordem a y vai ser y sobre 3. Portanto, a primitiva de 1/3 é 1/3 de y, ou seja, y sobre 3. A primitiva de 2y é y², e a primitiva de y elevado a 3 meios é y elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Aquilo, fazendo as contas, dá qualquer coisa como y sobre 3 mais y² mais 14 sobre 15 vezes y elevado a 5 meios. Substituindo y por 1 vai dar na mesma 1/3 mais 1 menos 14 sobre 15, ou seja, 2/5. E portanto, de uma forma ou de outra, obtemos sempre o mesmo valor para o mesmo integral duplo. Tá bom? Entendido? Portanto, eu aqui sugiro mesmo que façam pausa e que não avancem sem entender todas estas continhas. Não é nada difícil. Tudo aqui de certa forma, são primitivas de potências. Portanto, não há aqui primitivas complicadas, mas é bom que não avancem sem primeiro entender tudo o que aqui está escrito. Aqui eu queria começar por recordar um pequeno resultado de integrais de funções de uma só variável. Imaginem ali aquele exemplo. Portanto, o integral de 1 a 5 da função f de x dx é igual ao integral de 1 a 4 de f de x dx mais o integral de 4 a 5 de f de x dx. Ou, se quiserem mais geralmente, temos que o integral de a a b é o integral de a a c
mais o integral de C a B, desde que o C esteja entre A e B. A mesma coisa se passa para integrais duplos, ou seja, se tivermos uma região R, que é a reunião, uma reunião disjunta, de duas regiões mais pequenas, ou seja, se aquele R que está ali for R1 reunido com R2, então o integral duplo da nossa função f de xy sobre R dA é o integral duplo de f de xy sobre R1 mais o integral duplo de f de xy sobre R2. Bom, então agora vejamos este exercício. Seja Q a região do plano limitada pelas curvas x igual a e elevado a y, ou se quiserem, y igual a logaritmo de x igual a logaritmo de y, ou se quiserem, y igual a e elevado a x. Depois uma reta x mais y igual a 1 mais g, ou se preferirem, y igual a menos x mais 1 mais g, portanto é uma reta que tem declive menos 1. E depois os eixos coordenados, portanto é a reta vertical x igual a 0 e a reta horizontal y igual a 0. Coloque os limites de integração no integral duplo integral sobre Q de f de xy dA. Portanto, aqui não se pretende calcular integral nenhum, até porque aquela função integranda f de xy não é conhecida, pretende-se simplesmente colocar os limites de integração neste integral duplo. Em geral, é mais difícil colocar corretamente os limites de integração do que calcular propriamente os integrais. Ora bem, nós vamos olhar para aquela região que é a região sombreada. Portanto, nós vamos ter que fazer a interseção de todas aquelas curvas, não é? Por exemplo, a reta y igual a menos x mais 1 mais g e a exponencial y igual a e levantado a x intersetam-se no ponto 1e, e essa mesma reta com a função logaritmo intersetam-se no ponto E1. Bom, nós vamos ter que dividir aquela região em duas, a região Q em duas. A do lado esquerdo eu chamo Q1 e a do lado direito eu chamo Q2. E vou olhar para cada uma delas como sendo regiões do tipo 1. Então temos que o integral duplo da função f sobre Q vai ser o integral duplo da função f sobre Q1 mais o integral duplo da função f sobre Q2, de acordo com o que eu disse há pouco, lá em cima. Mas o integral duplo da função f sobre a região Q1, portanto a região Q1 é tipo 1, como disse, então temos que o x está entre 0 e 1, como podem ver na figura, e para cada x entre 0 e 1, o y varia desde 0 até e elevado a x, que é a curva vermelha. Depois, o integral da função f de xy sobre Q2 dA. Aqui vamos ter o x entre 1 e e, portanto o x varia entre 1 e e, e para cada um desses x, o y varia desde a curva azul até a reta, ou seja, o y vai desde o logaritmo de x até menos x mais 1 mais g. Ok? Pronto. E é desta forma que nós conseguimos colocar os limites de integração naquele integral duplo. Embora, neste caso, tivéssemos de apresentar o integral duplo como soma de dois integrais duplos. Atenção, nunca cometam este erro que é colocar no integral mais a exterior, ou seja, no primeiro integral, alguma coisa que não sejam duas constantes.
Está bem? Portanto, no primeiro integral, quando temos um integral duplo, no primeiro integral que escrevemos, só podemos ter constantes. Não podemos ter variáveis ou qualquer coisa que não seja uma constante. Tá? Pronto. E ficamos por aqui nesta aula. Façam o favor de rever estes 4 ou 5 quadros correspondentes e até à próxima. Fiquem bem. Tchau.